Olá, tudo bem com você? Hoje o vídeo é bem mais curto do que o normal, só para eu relatar uma coisa que acabou de acontecer no meu dia, né, na minha noite, mais especificamente, que eu acabei de chegar do culto, E aconteceu uma coisa que eu refleti na hora comigo e eu já consegui elevar um pouco do meu nível de consciência. Estou ficando muito, por sinal, estou ficando muito bom nisso, sabe? De aprender. é, de aprender o que eu não sei rápido e de aprender e de absorver aquilo que é novo e que faz sentido, não é só absorver, é realmente entender e comprovar que aquilo faz sentido, que aquilo é verdade e absorver e colocar isso já para eu viver. É muito bom isso, é muito bom. Eu vou te falar, cara, essa é uma habilidade que eu tenho, pessoal, e muito bacana. Mas vamos lá. Qual que é o testemunho pequeno de hoje? Eu estava lá servindo no culto, como um bom cristão, né, que serve, entendeu que a gente está aqui agora é para servir, já que entendemos que o maior de maiores do maior veio para nos servir. Então, quem é nós e o que é servir uma noite de culto ou uma noite, cara, que seja no culto, hein? O que é servir para nós seres humanos, né? O que que é pegar um copo de água, o que que é trocar uma roupa, passar uma roupa, favores pequenos pra gente que recebeu Cristo como garçom, o cara serviu pra gente, né? Então, e no meio desse culto lá, tá? Aconteceu uma coisa que não tem a ver com as outras pessoas, tem mais a ver com a minha vida, assim, nossa vida. Acontece algumas, vamos se dizer, eu não vou falar em injustiças, por mais que injustiça é uma palavra que expresse bem o que eu quero dizer, mas eu não vou falar injustiça, eu vou falar situações corriqueiras do dia a dia que você é colocado numa determinada situação, né, numa conversa, vamos dizer, que você não concorda, só que por ter mais pessoas conversando e elas em si concordem, né, e elas nem sabem que você tem essa opinião, nem sabem, nem perguntaram pra você, só porque eu tava trabalhando lá, sabe? Ou seja, resumindo, eu ouvi umas conversas que acabou que eu pensei para refletir, mas espera aí, eles estão conversando isso e tal, eles consideraram esse ponto de vista, esse lado daqui da história e tal, assim, porque eram opiniões e afirmações que eu estava ouvindo, então aí eu não me desdenhei também em perguntar, em entrar na conversa, porque eu estava focado no que eu estava fazendo, eu estou aprendendo, então, né, quando você está aprendendo alguma coisa, você fica distraindo aí fácil, é pior de você aprender. Só que me veio assim um pensamento pô, eles tem muitas pessoas que, mesmo se você entrar na conversa, será que elas vão ter paciência pelo menos para te ouvir, para pelo menos te considerar? Será que o lado, né, que a gente sabe, o lado de origem nosso, o lado que a gente foi criado, foi acostumado, será que ele fala, será que ele deixa uma pequena brecha para e se isso for verdade? E se isso fazer sentido? Ou será que esse lado de origem, esse lado de que, meu pai me passou isso, meu amigo me passou isso, ele já é mais velho, ele tem isso. Cara, será que esse lado ele não tá pesando tanto na nossa vida? Eu vou te falar com toda a propriedade, mano. Se eu fosse seguir parentes mais velhos, e aqui eu englobo não só pai e mãe em certas situações, mas parentes todos mais velhos, eu não estaria com o nível de maturidade que eu estou. Então você está dizendo que é culpa deles? Não, não estou dizendo que é culpa deles. Por que seria culpa deles se eles receberam bem menos do que eu recebi? E eu não consegui estar hoje, né? Consegui viver hoje, né? Uma coisa boa é por causa deles? Diretamente, forma direta do sentido literal da palavra, sim. Mas se você analisar o ambiente deles que foi criado, você, mano, você nasce numa mina de ouro. Você é privilegiado com todas as letras.
E eu já entendi isso, eu já coloquei na minha cabeça isso. E por isso que eu falo, certas situações que você às vezes vai até pensar, você vai sentir tipo, ai meu pai, tem que ter paciência. É tipo isso. Ou pelo menos, nossa, mas não tem um lado um pouco diferente para olhar nisso, não? E às vezes você vai ter a oportunidade de falar e, por favor, fale de uma forma educada, de uma forma racional, que coloque também a opinião deles. Por mais que você não concorde, ou por mais que você tenha premissas que comprovem o seu lado ser, né, o lado de fatos que comprovem você pensar assim e o pensamento deles está errôneo e do que o seu. Então, por mais que você tenha isso, cara, ouça, pratique a empatia no sentido de ouvir, sabe? Às vezes você tá conversando, sei lá, uma coisa tão lógica que, tipo, a pessoa, pra ela, eu não sei o que aconteceu na vida dela, ou N motivo fez ela acreditar nisso. Só que é uma coisa tão lógica que, tipo, todo mundo sabe que é aquilo e ponto final. Só que, sei lá o que que aconteceu, às vezes ela tá numa falsa segurança de que se ela continuar acreditando naquilo, ela vai ser um pouco, ela vai ser apreciada, ela vai te chamar atenção e ela, cara, tem muita coisa em volta, tem muita coisa que você não sabe, então ouça. Se você não, desculpa, se por acaso você presenciar uma situação dessa ou você estiver perto, né, você presenciar uma situação dessa e for pensar em falar isso, for pensar em levar esse ponto de vista, primeiro, antes de você tomar a decisão de ir lá e conversar com a pessoa, tome a decisão. O que eu estou fazendo agora me permite fazer isso? Porque às vezes você tem a oportunidade de ir lá com a pessoa, querer, né, conversar ou falar, Fulano, você já parou para pensar desse outro ponto de vista? Só que você tira de uma coisa muito importante que você está fazendo para fazer isso, e eu não estou dizendo que isso não seja importante, eu só estou dizendo que se você não souber lidar, gerir com as prioridades, você vai sair de uma prioridade maior para fazer essa prioridade menor, só que aí essa prioridade menor vai delongar um pouco mais tempo, porque se trata de origens das pessoas, então isso não é uma coisa assim instantânea. Você vai parar do que você está fazendo para fazer uma coisa que vai delongar mais tempo, aí a outra coisa vai te chamar para voltar, você fala, aí você, assim, muitas das vezes o ser humano aí costuma até ficar nervoso, não, mas eu já te falei e tal, aí isso, ponto, acabou. Ou seja, se você não for do começo até o fim com empatia, com os ouvidos, né, é, com os ouvidos de um cristão verdadeiro, não faça. Não faça, é melhor, eu te digo, não faça. Eu senti como se fosse uma injustiça, sabe? Porque tem certas coisas que é bom pra gente. Não eu falo pra, tipo, pra mim individualmente, pra o nosso bem coletivo. Só que você parar só que você conversar como se o que você acredita for 100% de realidade, eu não vou falar pra você não fazer isso, porque o ser humano ele é o mestre de fazer isso. Eu faço isso, todos nós fazemos isso às vezes no nosso automático. Mas o que eu digo é, certos tipos de pensamento que a gente não consegue entender, principalmente dependendo da sua vida e se você tiver, né, com um nível intelectual, um nível de costume de pesquisar e de sanar suas dúvidas e sanar suas perguntas próprias, você não vai ter certa facilidade com isso, né? Principalmente nós que estamos aprendendo, eu que estou com 21 anos, eu tenho muita coisa para aprender ainda, começa a questionar mais do que achar. Eu tô colocando isso na minha vida e tá sendo muito bom. E uma outra coisa que eu aprendi hoje, vamos se dizer, né? Essa já tem a ver com mais injustiça. Vamos se dizer que aconteceu uma injustiça. Eu já percebi, o que que eu aprendi hoje? Eu já percebi que as injustiças que acontecem na nossa vida, o como a gente reage a elas, tipo, isso é clichê pra caramba. Você não faz ideia o quanto isso é clichê, mas cara, o jeito que eu percebi, o insight que eu tive hoje com as palavras que me veio na cabeça, real, extraordinário, explodiu a minha cabeça. É a mesma coisa, só que em outras palavras, pum, é engraçado da vida.
Mas vamos lá. A questão de acontecer injustiças com você, comigo, isso acontece. Isso aí não tem como você mudar. Se você viver com a crença, com o sofisma, né? Com o sofisma de que, eu quero um mundo sem justiça, mano, você sinto muito, mas você não vai viver enquanto, assim, se você morrer e tal, porque esse mundo terreno existe injustiça, beleza? Ele vive, eu não vou dizer predomina a injustiça, porque eu acredito muito que há pessoas justas, mas enfim. A questão é, injustiças irão acontecer, mesmo a gente queira ou não. E certas injustiças vai até fazer sentido você ficar deitado na cama chorando. Ou você vai ficar deitado na cama querendo tirar aquilo de você, querendo, pô, aconteceu isso comigo, eu não tô bem e tal. Mano, certas injustiças demandam a gente fazer isso. Eu já falei aqui vocês tal, questão até de chorar. Homem chora. Só que homem não fica chorando. Tem a diferença entre homem chorar e homem ficar chorando. É diferente, beleza? Então vamos lá. As injustiças vão acontecer independente da sua vontade, da minha vontade. O como você reage, eu tô falando o como, eu tô falando literalmente aquele sentimento de, pô, me angustiaram, pô, eu sofri uma coisa ruim. O como eu vou reagir com isso? E eu falo como nesse exato momento que você tá sentindo isso, nesse exato momento que você tá sentindo, pô, eu vou me vingar, eu vou fazer isso na vida da pessoa também e tal. Nesse exato momento é te dado duas opções. Uma, fazer o que foi feito para você e viver o que a pessoa vive, ou outra, ser melhor, fazer melhor e mostrar que você não é o mesmo do que a outra pessoa. E essa daqui, cara, essa daqui, mano, eu vou estar dizendo, se ela fosse um objeto físico, eu ia dar um supapo nela de raiva, mas fazer o que? É o que é para escolher, cara. Não tem nem como se comparar. São duas escolhas? Sim. Você pode fazer tanto uma ou tanto a outra? Sim. Só que o nível de valor, o nível de importância do que você vai colher de bem para ruim é totalmente diferente. E é por isso que essa daqui é a mais difícil de fazer do que essa. Essa daqui é a mais prazerosa, é o docinho na boca, é aquela vontade, aquele veneninho, nossa, aquele prazer carnal que você vai alimentando. Essa daqui é o prazer espiritual, é o prazer de que eu sou melhor do que isso, eu consigo fazer melhor do que isso. E assim, aconteceu uma certa injustiça e eu pensei, cara, nossa, eu só quero. O que me veio no meu pensamento de fazer, né? Sabe aquela tomada de decisão quando acontece algo com você, você fica refletindo, pô, o que que eu vou fazer agora? Então, é nesse pensamento que eu tô te falando. Veio um pensamento de, pô, eu acho que eu vou chegar em casa, nossa, eu não vou nem gravar vídeo, nossa, eu não vou nem fazer comida ou almoço de amanhã, nossa, de raiva, velho, de raiva. Só que aí outra voz logo em seguida veio. Mas e se você pegar essa injustiça que aconteceu com você e fazer a melhor comida, o melhor jantar, o melhor almoço que você conseguir para fazer para você mesmo, para você mostrar para você mesmo que independente das coisas que acontecem com você, você merece muito mais. Você merece o melhor. Você não merece isso. Aí, nossa, aí eu pensei, pô, eu preciso chegar do culto, eu não vou nem trocar de roupa. Tô com a roupa do culto até agora. E eu só passei na padaria pra comprar uma lâmpada, porque no último vídeo vocês já viram que a minha lâmpada queimou e eu, pô, não tem como também gravar vídeo com a lâmpada apagada, né? Com a luz apagada, mas é isso. E é isso, cara. A vida é feita de escolhas. Eu menti pra vocês porque o testemunho acabou prolongando muito. Eu tenho essa dificuldade de ficar falando muito, mas vou controlar isso. Estou controlando isso. Beleza? Tamo junto, vamos que vamos. E deixa aí se você concorda comigo nos comentários ou não, ou se você discorda de alguma coisa, ou se você não, Arthur, não concorda com nada que você falou durante esse vídeo todo. Pra mim, você é só um jovem que tá falando coisas sem pensar e sem estudar direito e tal. Vai estudar, vai. Mano, até chego até a concordar um pouquinho com você. Eu sou jovem, tem muita coisa para aprender. Só que o que eu não concordo é você julgar
eu por ser um jovem e por não me conhecer minha origem. Beleza? Antes de falar da pessoa, estude e veja se ela está fazendo por decisão própria dela, se ela está fazendo por querer dela, ou se ela está fazendo aquilo da forma que ela está fazendo, por só conseguir fazer aquilo com os recursos disponíveis para ela. Acho que não precisa falar mais nada, não. Tá bom, então. Falou, tchau.